Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química. Aqui você está no meu canal Química na Cuca, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje, nós falaremos sobre teoria do octeto e a estabilidade dos átomos. Vamos aprender comigo? Eu quero te pedir que você deixe o seu like aqui no vídeo e que você também inscreva-se no meu canal se você ainda não for inscrito. Vamos falar então de ligações químicas, de estabilidade e teoria do octeto. Você pode perceber que na natureza você vai encontrar substâncias simples e compostas. E é muito importante nós conhecermos os diferentes modelos de ligações químicas para compreender os diversos fenômenos que ocorrem ao nosso redor. Como nós já vimos em aulas anteriores, os átomos eles podem ser organizados na tabela periódica de acordo com as suas características. Então, nós já falamos que temos metais, não metais, também chamado de ametais. Nós temos gases nobres e o hidrogênio. O hidrogênio ele tem uma classe só para ele, né? Além disso, nós sabemos que a natureza, boa parte dos elementos químicos não estão isolados, não se encontram sozinhos, ou seja, os átomos eles se ligam uns aos outros para alcançarem estabilidade. Vamos ver aqui que lá no século XVIII, Dalton já tinha reconhecido que havia substâncias simples e substâncias compostas, as simples formadas por átomos de um mesmo elemento químico e as compostas formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Já Amedeo Avogadro falava sobre moléculas, que são partículas formadas por mais de um átomo. E ele também reconhecia as moléculas formadas por substâncias simples e por substâncias compostas. Da mesma forma, substâncias simples com átomos do mesmo elemento químico e substâncias compostas com átomos de elementos químicos diferentes. Aqui nós vemos, por exemplo, pode representar a substância H2, formada pelos mesmos elementos químicos hidrogênio. E aqui, por exemplo, a molécula de água, sendo cada uma dessas bolinhas brancas um hidrogênio e a bolinha vermelha um oxigênio. Então, existe uma grande variedade de substâncias na natureza e isso se deve à capacidade de átomos iguais ou diferentes de se combinarem entre si. Um grupo muito pequeno de átomos aparece na forma de átomos isolados, que é o que nós chamamos de gases nobres, o grupo 18 ou família 8A da tabela periódica. Quando dois átomos se ligam, se unem entre si, nós dizemos que foi estabelecida entre eles uma ligação química. Aqui, por exemplo, onde eu representei um tracinho e aqui está esta barra, é o momento em que o hidrogênio se ligou com outro hidrogênio. Aqui, da mesma forma, onde nós temos essa barra, é o momento em que nós temos hidrogênio ligado a oxigênio. Está representando, nesse caso, a ligação química interatômica. O que é a tal da estabilidade? Por que os átomos buscam se ligar uns aos outros? Porque átomos isolados geralmente não são estáveis. A estabilidade de um átomo está relacionada à sua configuração eletrônica. Os elétrons mais externos do átomo, que nós chamamos de camada de valência, são os responsáveis pela ocorrência da ligação química. A eletronegatividade é a propriedade determinante que um átomo tem de atrair elétrons numa ligação química. Então, existe uma escala de eletronegatividade, onde os mais eletronegativos são flúor, oxigênio e nitrogênio. Depois nós temos cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e os metais. Então, aqui a eletronegatividade é crescente para o lado do flúor. Para você gravar esta ordem de eletronegatividade, você lembra lá da tabela periódica, né? Que a eletronegatividade
ela cresce de baixo para cima da tabela periódica e da esquerda para a direita. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Aqui você pode lembrar como uma frase. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, essa é a ordem de eletronegatividade entre os não metais e aqui depois vem os metais, certo? Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Essas ligações químicas que são feitas entre os elementos dependem da força de atração eletrostática existente entre cargas de sinais opostos ou dependem da tendência que os elétrons apresentam de formar pares. Então, foi percebido que os átomos que possuem a sua última camada completa, com 8 elétrons, são átomos estáveis, e os que não possuem são átomos instáveis e precisavam de outros átomos para completar a sua configuração eletrônica para tornarem-se estáveis. Então, quando esses átomos instáveis se associavam a outros para completar a sua última camada, eles efetuavam, então, a chamada ligação química. Vamos observar o caso dos gases nobres. Foi observado que os átomos dos gases nobres em condições ambientais tinham pouca tendência a se unirem entre si ou com outros átomos, ou seja, eles eram estáveis isoladamente. Se nós observarmos aqui a distribuição eletrônica por camadas dos gases nobres, nós vemos que o hélio tem número atômico 2, e como ele é um átomo neutro, em átomos neutros o número de próton é igual ao número de elétrons, se ele tem aqui o número atômico igual ao número de prótons, que são 2 prótons, ele também vai ter o número de elétrons igual, que é, nesse caso, 2 elétrons. Então, o hélio tem 2 elétrons, uma camada preenchida com 2 elétrons. O neônio, número atômico 10, tem a sua primeira camada com 2 elétrons e a segunda e última camada preenchida com 8 elétrons. O argônio tem número atômico 18, com 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda e 8 elétrons na sua terceira e última camada. Criptônio, número atômico 36, tem a distribuição eletrônica de 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira e 8 na última. Xenônio, com 54, de número atômico, tem a distribuição 2, 8, 18, 18 e 8. E o radônio, com 86, tem a distribuição 2, 8, 18, 32, 18 e 8. Observe, então, que do neônio até o radônio, os gases nobres possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Os átomos, então, são estáveis, os átomos dos gases nobres, porque foi concluído, concluiu-se que eles possuem 8 elétrons na sua camada, com exceção do hélio. Por que o hélio não possui 8 elétrons na camada? Porque ele só tem número atômico igual a 2, ele só tem 2 elétrons. Mas ele também é um elemento estável, porque esse é o número máximo de elétrons da única camada que ele possui, que é a camada K. Então, aqui nós temos um luminoso de neônio, que é um dos gases nobres. A partir de então, formulou-se a teoria do octeto, que é uma teoria também chamada de Lewis, Langmuir e Kossel, às vezes abreviada por LLK. Ela foi enunciada pela primeira vez em 1916 pelo químico alemão Walter Kossel e mais tarde aperfeiçoada pelos químicos Gilbert Newton Lewis e Irving Langmuir. O que diz essa teoria do octeto? Um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica mais externa ou 2 elétrons quando ele possuir apenas a camada K. Então, um átomo que satisfaz essa teoria é estável e esta é aplicada principalmente, muita atenção, aos elementos representativos, ou seja, os da família A da tabela periódica. Uma importante observação é que os elementos da família B não seguem obrigatoriamente esse modelo. Então, os elementos da família A são os das colunas mais altas da tabela periódica, os da família B são da parte mais baixa da tabela, e os lantanídeos e actinídeos. Essa teoria, em muitos livros, às vezes está escrito regra do octeto. Porém, eu optei por falar teoria, porque
tem muitas exceções, né? E apesar dela ter muitas exceções, ela continua sendo usada porque ela se presta muito bem como uma explicação, como uma introdução inicial a esse conceito de ligação química e explica a formação da maioria das substâncias encontradas na natureza, principalmente as formadas por elementos das famílias A, as famílias dos elementos representativos. Então, o número de elétrons de um átomo que ele deve perder, ganhar ou compartilhar para se tornar estável recebe o nome de valência. Então, geralmente, a valência está associada à camada de valência, que é a última camada preenchida com elétrons do átomo. Então, pode se chamar valência ou poder de combinação do átomo. No caso dos íons, a valência é denominada eletrovalência. Então, valência ela é o número de elétrons que um átomo pode perder, ganhar ou compartilhar em uma ligação química. Quando ele perde ou ganha elétrons em uma ligação química, o átomo se transforma em um íon. Átomos que perdem elétrons são íons positivos e têm valência positiva, ou chamados também de cátions. Átomos que ganham elétrons são íons negativos, também chamados de ânions, e têm valência negativa. Então, os átomos de diferentes elementos químicos vão se ligar de formas diferentes, de acordo com as suas características, seja doando, seja recebendo ou compartilhando elétrons, até que alcancem a estabilidade de acordo com a teoria do octeto. No caso dos metais, os metais que possuem de 1 a 3 elétrons na camada de valência tendem a perder ou ceder elétrons em uma ligação química. Veja que eu coloquei tendência porque há algumas exceções, mas de forma geral vale esta observação. Metais de 1 a 3 elétrons tendem a perder ou doar ou ceder elétrons. Há metais, ou também chamados de não metais, das famílias 4 a 7, então, família 4A, 5A, 6A, 7A, com 4 a 7 elétrons na camada de valência, tendem a ganhar ou compartilhar elétrons em uma ligação química. E no caso do hidrogênio, como ele possui apenas um elétron na sua distribuição eletrônica, ele tende a ganhar outro elétron ou a compartilhar apenas seu único elétron. Que gentil, que generoso, né? Ele só tem um eletrinho e ainda ele compartilha com os amiguinhos que precisam. Para quê? Com o objetivo de ter a sua distribuição eletrônica semelhante ao do gás nobre, que é o hélio. Então, os metais apresentam alta positividade, adquirem o octeto perdendo elétrons, estabilizam-se formando cátions. Geralmente, como eu disse, família 1A, 2A, 3A. E os ametais com alta eletronegatividade adquirem o octeto ganhando elétrons, estabilizam-se formando ânions. Geralmente esses aqui que ganham elétrons, né, ou compartilham a partir da família 4A, 5A, 6A e 7A. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal, ative as notificações e não perca a nossa próxima aula sobre ligações químicas.